Oi, gente. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Prontos para a parte 2 do capítulo 15, o casamento entre a ciência e o império? Vamos continuar essa história? Bom, mas se você está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Rosângela Carvalho. O objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. E a nossa leitura atual é essa daqui, ó, Sapiens, uma breve história da humanidade. E como eu falei para vocês, eu acredito que no vídeo anterior a esse, o Yuval Harari, que é o autor desse livro, ele tem a continuação que é o Homo Deus, uma breve história do amanhã. Que eu até comentei que se vocês quiserem, ó, ele já tá aqui, ó, em mãos. Então, se vocês quiserem continuar viajando com Yuval Noah Harari, pode ser a nossa próxima leitura. Lembrando que o Sapiens vai até o capítulo 20, então a gente deve ter aí pelo menos mais uns 2 meses de leitura, porque ele é bastante denso, então se eu dividir em duas partes, como eu fiz nesse capítulo, então pode ser que a gente vá mais ou menos até o meio de dezembro com essa leitura. Mas já vou deixar aqui para vocês a sugestão do Homo Deus, mas eu ainda não vou abrir a votação. Vou abrir a votação daqui umas 4 semanas. E se vocês quiserem, tem também aqui, ó, o Me Poupe, 10 passos para nunca mais faltar dinheiro no seu bolso. Como a gente falou da questão da matemática também, né, que a gente não aprendeu a lidar com a matemática e a questão financeira hoje em dia é uma questão que nos atormenta. Então esse livro ele é um livro bem tranquilinho, bem suave, mas que traz umas dicas muito boas, muito claro, muito tranquila a leitura. Então eu imagino que seria uma leitura bem breve, bem rápida, mas de suma importância, né? A gente entender a importância do dinheiro e que a gente não deve, né, ser movido pelo dinheiro, a gente não deve servir ao dinheiro e sim o dinheiro servir a nós, é bem interessante para mudar um pouco a perspectiva sobre o dinheiro. Então, se vocês quiserem, a gente pode também ser a nossa próxima leitura, o Me Poupe. Vai ficar aí para vocês já irem pensando. Homo Deus, uma breve história do amanhã, ou Me Poupe, 10 passos para não faltar mais dinheiro no seu bolso. Vocês mandam. Bom, agora vamos lá, continuando. Então, os europeus se espalharam, né? Vocês lembram? A gente começou na parte 1 falando sobre isso, então eles foram lá para Nova Zelândia, para Tasmânia, para Austrália, para América, e os espanhóis estavam nas ilhas do Caribe, e tinha acontecido a mesma coisa, 90% dos nativos morreram, e eles ouviram rumores de que havia um grande império mais ao centro da América, que era o Império Azteca. Então, por volta de 1517, eles ouviram esses rumores e 4 anos depois o Império Azteca já estava em ruínas. Eu vou ler aqui já o primeiro trechinho para vocês desta invasão do espaço sideral. É interessante porque os astecas, assim como os incas, eles tinham um grande império, mas eles achavam que o mundo deles acabava ali naquele território. Então eles nunca imaginaram que existiam outros povos e pessoas diferentes. Então para eles foi um susto quando eles foram invadidos. A chegada dos espanhóis foi equivalente a uma invasão alienígena vinda do espaço sideral. Foi a primeira vez que os astecas encontraram pessoas completamente desconhecidas. Os astecas não souberam como reagir, tiveram dificuldade em decidir o que eram aqueles estranhos. Ao contrário de todos os humanos conhecidos, os alienígenas tinham pele branca. Também tinham muitos pelos no rosto. Alguns tinham cabelo cor do sol. Tinha um odor terrível. E aqui o autor ele abre um parênteses, tá? Eu vou ler o parênteses dele. A higiene dos nativos era muito melhor que a higiene dos espanhóis. Quando os espanhóis chegaram pela primeira vez no México, nativos portando queimadores de incenso foram incumbidos de acompanhá-lo onde quer que eles fossem. Os espanhóis pensaram que fosse um sinal de honra divina. Sabemos, com base em fontes dos nativos, que eles consideravam o cheiro dos recém-chegados insuportável. Então, eles andavam com os incensos atrás dos espanhóis para espantar o mau cheiro, gente. Não era por honra divina.
Mas os europeus sempre se achando tão superiores, né? E aí a gente, então aí o Cortés chegou, né? Hernán Cortés, que foi o espanhol que invadiu, né? O Império Azteca. Se você assistiu Chaves, em algum momento você pode ter visto o professor Girafales falando de Hernán Cortés, né? Quando ele conquistou o México. Eu lembro dessa aula, né? Dele perguntando para o Chaves o que Hernán Cortés fez quando chegou no Império Azteca, alguma coisa nesse sentido. Mas o que ele fez? Ele chegou, pediu para ir até o líder, falou que ele estava numa missão pacífica. Levaram ele até Montezuma, que ele manteve sequestrado dentro do seu próprio castelo. E enquanto isso, não sei se era castelo mesmo, tá, gente? Mas dentro da sua fortaleza ou o que fosse lá, né, para os astecas, né? Castelo era para os europeus. E ele ia mandando, né, no império por meio do Montezuma. Então, antes que os súditos desconfiassem de qualquer coisa, ele já tinha dominado todo o território, porque ele também tinha espalhado soldados para ir compreendendo como que funcionava todo o império. Então, quando eles perceberam que tinha alguma coisa realmente diferente, já tinha sido ruído todo o império. E o Pizarro, 10 anos depois, plagiou Cortés e fez a mesma coisa com o Império Inca, na América do Sul. Então ele fez da mesma forma, ele falou que ele era, né, uma pessoa pacífica, pediu para levar o líder e ele dominou toda a região. E o que eles faziam, né? Eles chegavam nos lugares e eles estudavam os lugares, né? Eles compreendiam. Então, assim, eles foram dominando todos os espaços. Então, os europeus, eles tiveram aí um bom tempo de conquista. E eu vou ler o próximo trecho para vocês, que fala um pouquinho disso. Durante 300 anos, os europeus desfrutaram de supremacia indisputada na América e na Oceania, no Atlântico e no Pacífico. As únicas batalhas significativas nessas regiões foram entre potências europeias. Então, não havia nenhuma outra ameaça, apenas entre eles mesmos, talvez disputando algum espaço. Foi só no século XX que culturas não europeias adotaram uma visão verdadeiramente global. Esse foi um dos fatores cruciais que levaram ao colapso da hegemonia europeia. Assim, na Guerra da Independência da Argélia, em 1954 a 1962, as guerrilhas argelinas derrotaram um exército francês que gozava de uma esmagadora vantagem numérica, tecnológica e econômica. Os argelinos prevaleceram porque foram apoiados por uma rede mundial anti-imperialismo e porque souberam mobilizar os meios de comunicação de todo o mundo a favor de sua causa, bem como a opinião pública na própria França. A derrota do pequeno Vietnã do Norte infligiu ao colosso norte-americano se baseou em uma estratégia similar. Essas forças guerrilheiras mostraram que até mesmo as superpotências podiam ser derrotadas se uma batalha local fosse transformada em uma causa global. É interessante pensar no que teria acontecido se Montezuma tivesse sido capaz de manipular a opinião pública espanhola e obter auxílio de um dos rivais da Espanha, por exemplo, Portugal, França ou o Império Otomano. Então, só lá, né, só no século passado que começou a colapsar essa hegemonia europeia. Então, a gente sabe que a gente tem ainda muita influência da cultura europeia, mas vem ruindo, né? Existem já algumas frentes aí de influenciadores que eu tenho visto, que eles falam que estão descolonizando a nossa mente. Então, a gente ainda tem mente de colonizado, de explorado. E aí a gente precisa liberar essa questão para a gente fluir e seguir em frente, né? Entender que a gente não é inferior aos europeus e à sua cultura. E eles dominaram também a Índia, né? Os ingleses também dominaram a Índia e dessa mesma forma, eles mapearam o território, né? Eles foram compreendendo como que era todo o território indiano e por 200 anos eles tiveram a Índia subjugada ao seu poder. Então vou ler para vocês já mais um trechinho. Quando conquistaram a Índia, os muçulmanos não levaram consigo arqueólogos para estudar sistematicamente a história indiana,
antropólogos para estudar as culturas indianas, geólogos para estudar os solos indianos, ou zoólogos para estudar a fauna indiana. Quando conquistaram a Índia, os britânicos fizeram todas essas coisas. Em 10 de abril de 1802 foi lançado o Grande Levantamento da Índia. Durou 60 anos, com a ajuda de dezenas de milhares de guias, estudiosos e trabalhadores nativos. Os britânicos mapearam cuidadosamente toda a Índia, demarcando fronteiras, medindo distâncias e inclusive calculando pela primeira vez a altura exata do Monte Everest e de outros picos do Himalaia. Vocês devem saber que o Monte Everest é o pico mais alto do mundo, né? Os britânicos exploraram os recursos militares das províncias indianas e a localização das minas de ouro, mas também se deram ao trabalho de coletar informações sobre aranhas indianas raras, catalogar borboletas coloridas, estudar as origens antigas das línguas indianas extintas e escavar ruínas esquecidas. Então, eles não fizeram só isso, né? Só dominaram o território. Eles estudaram todo esse território. E ao estudar as línguas antigas, eles acharam algumas origens e começaram a imaginar que era uma mesma língua, né? Que ancestral, antiga, de onde partiam todas as outras línguas. Então, teve dois estudiosos que o autor cita aqui, que é o Henry Howison, que ele tentou decifrar lá uma falésia que tinha uma inscrição de 15 metros de altura e 25 metros de largura em 3 idiomas, né? O persa antigo, é um nome diferente, hein? Elamita e o babilônio. E ele, a partir do persa antigo, ele conseguiu, porque não era tão diferente do persa moderno, decifrar essa inscrição, e aí é como se abrisse uma porta e várias vozes ancestrais fossem saindo contando várias histórias para ele. E o outro estudioso que teve foi o imperialista William Jones, que também começou a fazer esses estudos de língua lá na Índia, e ele conseguiu fazer uma teoria que depois se comprovou acertada, né, dessa questão da língua ancestral, comparando várias línguas. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Em seus textos, Jones apontou similaridades surpreendentes entre o sânscrito, uma língua indiana antiga que se tornou a língua sagrada do ritual hindu, o grego e o latim, bem como similaridades entre todas essas línguas e o gótico, o celta, o persa antigo, o francês e o inglês. Assim, mãe em sânscrito é matar, em latim é mater, em celta antigo é mater. Jones supôs que todas essas línguas deveriam ter uma mesma origem, tendo se desenvolvido a partir de uma língua ancestral esquecida. Foi, portanto, o primeiro a identificar aquela que mais tarde veio a ser conhecida como família de línguas indo-europeias. Eu achei interessante, fiz questão de ler esse trecho sobre a mãe, né? Porque você vê a origem da palavra mãe, é matar, mater ou matir. Aí eu pensei na mãe como mártir, né? Aquela mãe que morre pelos seus filhos. Brincadeiras à parte, tá, gente? A gente sempre fala, né, que é pobre mãe. Quem é mãe sabe disso, né? Um dia eu vou sumir, vocês vão ver, né? O que vocês vão fazer sem mim? E aí a origem da palavra me lembrou essas questões, né? Das mães. Mas é brincadeira, tá, gente? Vamos continuar. É só um parênteses. Então, esses estudos, além de trazer novos conhecimentos, tudo traziam para os europeus uma base, uma justificativa ideológica para que eles se achassem superiores aos nativos da onde eles estavam invadindo. Então, eles descobriram, né, que essa língua ancestral ela era ária, de um povo chamado Ária ou Aíria. E daí eles tiraram não só a matriz linguística, como eles falaram que havia uma raça ariana superior. Foi daí que surgiu a grande questão da raça ariana. Então, eles eram mais fortes, eles eram mais diligentes e por isso eles tinham que dominar o mundo, né? Levar a sua... E aí eles falavam que eles não eram exploradores, né? Que eles eram, sim, altruístas, porque eles estavam levando benefícios aos lugares onde eles estavam chegando, né? Até
Eles citam aqui, eu não sei se era um escritor ou o que ele era, mas nas palavras de Rudyard Kipling, ele fala sobre o fardo do homem branco, né? Então, o homem branco que teve a obrigação de levar, né, a cultura, o desenvolvimento, o conhecimento a esses pobres nativos que não sabiam de nada, né? Mas aí eu vou ler um outro trecho que eu gosto muito eu tenho gostado muito desse livro, porque ele traz todas essas questões do autor, né? Mas ele sempre faz esse balanço de que não tem, né? Nem tudo é tão ruim, nem tudo é tão bom. E que é importante a gente ter essa visão. Lógico que teve alguns benefícios, sim. Lógico que teve muitos malefícios, sim. Mas a gente precisa sempre ter essa visão ampla. E aí eu vou ler mais um trechinho aqui para vocês. Na verdade, nem a narrativa da opressão e da exploração, nem a do fardo do homem branco corresponde exatamente aos fatos. Os impérios europeus fizeram coisas tão variadas numa gama tão ampla que se pode encontrar inúmeros exemplos para corroborar o que quer que se queira dizer sobre eles. Você pensa que esses impérios eram monstruosidades do mal que espalhavam a morte, a opressão e a injustiça pelo mundo? Facilmente seria possível encher uma enciclopédia com seus crimes. Você quer afirmar que eles, na verdade, aprimoraram as condições de vida de seus súditos com novos remédios, melhores condições e maior segurança? Você poderia encher outra enciclopédia com suas realizações. Devido à sua íntima colaboração com a ciência, esses impérios exerceram tanto poder e mudaram o mundo a tal ponto que talvez não possam ser simplesmente rotulados como bons ou maus. Criaram o mundo tal como conhecemos, incluindo as ideologias que usamos para julgá-los. Então, né, a mudança nesses últimos 500 anos ela foi tão grande, tão significativa, que a gente usar, né, só desse rótulo de que eles foram muito maus ou de que eles foram muito bons é muito pequeno, é muito supérfluo, é muito simples, né? E aí o que acontece? A partir lá do que eles usavam, né, sobre a raça ariana, de que eles eram superiores, por muito tempo a questão racial foi o que trouxe esse embasamento, essa justificativa ideológica dos homens brancos se sobreporem a todos os outros. Mas isso caiu por terra, né, quando a ciência comprovou cientificamente, geneticamente, que há pouquíssima diferença entre seres humanos, sejam eles europeus, negros, índios, asiáticos, não tem tanta diferença, não há uma superioridade biológica entre o Homo sapiens. Então, mas isso não o impediu deles ainda se acharem superiores. E aí eu vou ler mais um trechinho aqui para vocês. Mas a crença na superioridade ocidental não desapareceu. Em vez disso, adquiriu novas formas. O racismo foi substituído pelo culturismo. Tal palavra não existe, mas já está na hora de a inventarmos. As elites de hoje costumam justificar sua superioridade em termos de diferenças históricas entre culturas, e não de diferenças biológicas entre raças. Já não dizemos está no sangue, dizemos está na cultura. Então, ele traz essa questão aí da cultura. Então, eles se acham superiores porque eles têm mais cultura do que o outro. E isso acontece muito nos nossos dias. A gente tende a subestimar qualquer pessoa que seja, se a gente acreditar que tem um pouco mais de conhecimento do que ela. Mas como já dizia Paulo Freire, não existe saberes melhores ou piores, existe saberes diferentes. Então, às vezes, uma pessoa não tem a cultura, ou seja, talvez a escolarização que você tem, mas ela pode ser tão sábia ou mais do que você. Então a gente não deve subestimar qualquer pessoa que seja, eu pelo menos acredito nisso. Mas essas são as questões aí que ficaram desse casamento, né, entre a ciência e os impérios. E a gente vive até hoje arraigado em muitas dessas crenças, em muitas, não são poucas não. Mas a história ela é muito mais complexa do que a gente pode imaginar. E fazer essa leitura tem trazido, pelo menos para mim, eu espero que para vocês também, uma riqueza de informações que nos faz
refletir sobre tudo isso e sobre esse ponto que nós nos encontramos hoje, o que nos trouxe até aqui, como que a nossa sociedade se organizou dessa forma e o que, que a gente pode fazer para melhorar daqui para frente, né? E aí eu vou trazer o último trecho para a gente concluir esse capítulo e essa parte e deixar vocês aí com todas essas reflexões. Isso, obviamente, não é toda a história. A ciência foi apoiada por outras instituições e não só por impérios. E os impérios europeus cresceram e floresceram graças também a outros fatores além da ciência. Por trás da ascensão meteórica, tanto da ciência quanto do império, espreita uma força particularmente importante: o capitalismo. Se não fosse pelos homens de negócio procurando ganhar dinheiro, Colombo não teria chegado à América, James Cook não teria chegado à Austrália, e Neil Armstrong jamais teria dado aquele pequeno passo na superfície da Lua. Então, nosso próximo capítulo, capítulo 16, é o credo capitalista, né? Lembra que quando a gente falou das três forças lá universais, né, que unificaram a humanidade, e era, né, o império, a religião e o capitalismo, e o autor fala que o capitalismo se sobrepôs a essas duas coisas. Então agora ele vai aprofundar essa análise sobre o capitalismo no próximo capítulo, que eu ainda não sei, vou começar a ler amanhã, e na semana que vem a gente fala sobre isso, se vai ser dividido em duas partes, foi denso demais, se não foi tão denso, se a gente consegue trabalhar num vídeo só, falando sobre o credo capitalista. Então fica aí para vocês pensarem. A gente já sabe hoje em dia que o racismo não se estabelece, ele não é mais válido, né? Ele foi desvalidado, porque não há diferença biológica. Então por que, que a gente continua se achando superior às outras pessoas, né? E isso ainda é muito presente nos dias de hoje. Então fiquem aí com esses pensamentos. Espero que vocês cada dia se tornem pessoas melhores. Um beijo e até a próxima semana.